Bom dia a todos, a paz de Deus, a paz do Senhor. Quem fala com você é o Senhor de Deus, o soldado de Cristo. Essa farda aqui é uma farda celestial. Soldado de Deus, irmão Marcos, de Sertãozinho, interior de São Paulo. 382 km capital. É isso aí. Hoje é a terceira parte da pregação. No final dos tempos. Assim fala o Senhor em Apocalipse, em 1 de Apocalipse, dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça à paz e a voz a outros, da parte daquele que é, e que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo e a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano do reino da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado e nos constituiu reino sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e há de vir, o Todo-Poderoso. Essa aqui é a parte do Apocalipse, do primeiro versículo, dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Irmãos, então, como eu já falei da minha esposa, com os irmãos, e esse dia tive um sonho de revelação, ontem de ontem, né, minha esposa? Na verdade, há 3 dias atrás, estava em Ribeirão Preto, na casa da minha sogra, e Deus me deu um sonho de revelação de madrugada. Era umas 3, 4 horas da manhã, e eu vi que lá no céu, um lugar aqui no céu, tinha vários passarinhos, tudo igualzinho. Tudo passarinho meio verde, meio marronzinho, tipo pardal, sabe? Mas antes de ver os passarinhos, vi que os escorpiões eram destruídos pelo poder de Deus. E aí, após eu ver aqueles milhares de passarinhos, que era uma multidão, eu ouvi 2 trombetas tocar no céu. E eu acordei assustado com essa visão. Aí eu acordei, falei com a minha esposa, fui ao banheiro, passei uma água no rosto. E eu falei com a minha esposa e ela me confirmou que também ela ouviu. É a 8ª vez que Deus me arrebata ao céu. 8ª vez já. E agora Deus está mandando pregar sobre a palavra de Apocalipse. No primeiro versículo, já foi direto da dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Só que Deus manda falar, já iniciando essa palavra. E tem uma denominação aí, não vou falar o nome, está expulsando o espírito da pregação da palavra. Olha aí onde eu estou lendo, mandado. Apocalipse está invertido por causa da câmera. Primeiro versículo, só em Deus mandou ler já a dedicatória às igrejas da Ásia, as 7 igrejas, certo?
E Deus manda falar essas denominações e manda pregar contra a palavra, e a nossa é a mãe. E o verbo estava com Deus, a palavra foi aluna de Deus, né? Então Deus manda falar esses irmãos aí, não vou falar é pastor, se é ancião, se é operador, não me interessa o cargo que ele tem. Eu só mando falar para você que está ouvindo essa pregação, esse áudio aqui, no ano de 2024, de fevereiro, que já está terminando já. E se não me engano é dia 19. Hoje é dia 19 de fevereiro. Confirma a minha data, amor. Por favor, confirma a data para mim lá. Vê se hoje é dia 19. Minha esposa vai olhar no celular para ver se hoje é dia 19 mesmo. Então Deus manda falar para vocês aí que não gostam de ler a Bíblia, tá? Não gostam de ler a Bíblia e não gostam de estudar a Bíblia. Deus manda falar para você, ou está o dedo para você, bem na sua cara. Você se converta no seu coração, senão você não vai herdar a vida eterna. Cuidado para você não blasfemar contra a palavra. Se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem galardão no céu nem vida eterna. A blasfêmia é o pior pecado e não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a palavra. Se você blasfemar contra as Escrituras, você esquece de tudo que você pregou na terra. Tá? Aqui se faz e se paga. Muitos falam aí, inferno não existe. Inferno existe. Não tem nada a ver com purgatório, não tem nada a ver com isso. Existe um inferno e existe o lado do enxofre ainda. Então, se você blasfemar com isso aqui, a palavra, a nossa mãe, você não tem galardão no céu, nem muito menos vida eterna. Você que está pregando aí, está se achando um bambambam, um tal, né? O terno, né? Não sei se você é ancião, se é operador, não me interessa. Eu mando pregar para você. Pastor, não interessa também. Eu mando pregar para você. Cuidado que você está falando coisa, blasfemando contra a minha palavra, minha palavra, contra os meus estatutos. O Senhor Jesus não veio a trazer a paz, Ele mesmo falou. Ele veio a trazer a verdade. Conheceis a verdade vos libertará. Você me falou isso, essa coisa absurda, em reino na internet mundial, eu acho melhor você apagar o que você falou. Antes de ser retarde demais. Você tem que pregar a verdade, não jogar veneno. Porque a minha palavra é a verdade. É o alimento que alimenta as almas de toda a humanidade. Você pegou e falou que expulsando o espírito da pregação, no estudo bíblico. Olha, toma cuidado, hein? Toma cuidado que te aguarda 7 palmos. Pode contar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você blasfemar o Espírito Santo, além de você morrer, você não vai herdar a vida eterna. Blasfemou o Espírito Santo. Tá? E tem mais uma coisa que eu mando falar também, antes de começar a palavra. Tem um aí também que está falando que Jesus não subiu ao céu. Você toma cuidado que ele não vai subir ao céu você. Porque ele está dessa de Deus, a direita do Pai. Tá? E ele que está intercedendo por todos nós. Não é você que se acha o tal aí que está no ministério, você não vai subir para o céu não, filho. Você está totalmente enganado. Nem eu sei se eu vou subir para o céu. Nem eu tenho essa certeza, com meus 57 anos de idade e 32 anos de batizado. Tá? Ninguém vai bater no peito e falar, eu estou salvo. Olha essa bobeira aí, essa ignorância aí. Eu não está salvo com nenhum. Então vamos lá, a sã e bendita palavra de Deus. Vocês vão ver a missa básica porque eu estou lendo a palavra. Vocês entendem o que Deus vai fazer na humanidade. A palavra de Deus não volta atrás, não muda uma vírgula e ele cumpre. Deus é Deus, ele não mente. Através de Jesus Cristo,
em nome de Cristo Emanuel, que Emanuel é Deus conosco, e Deus Javé é Deus, e Alá é Deus, Jeová é Deus, tem vários nomes. E Deus manda falar também, quando você orar a Deus, você fala o nome dele, tá? E quando você pedir em nome de Jesus, fala Emanuel, que é Deus conosco. É o verdadeiro nome de Jesus. A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, fica na Grécia, né? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Comprei-me para ver e ele falava comigo e voltado me 7 candeias de ouro. E no meio dos candeias, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes a bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía uma afiada espada em 2 gumes. O seu rosto brilhava com o sol da sua força. Agora, eu só pedi para você colocar o branco. Quando o vi, caiu aos seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Está falando aqui de Jesus Cristo Nazareno. Ele tem a chave da morte e do inferno. Escreve coisas que viste, e estas são, e assim é onde acontecer depois dessa. Quando o ministério, as 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeias de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Deus enviou 7 anjos para escrever cartas para as 7 igrejas. Cada um foi em uma igreja. E os 7 candeias e as 7 igrejas. Vamos começar, já começou a leitura das igrejas. Vamos começar a Éfeso. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz ele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeias de ouro. Conheço as obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que pusesse à prova o que assim mesmo se declaram apóstolos, e não são, e o achaste mentirosos. Vou ler de novo, hein, sem entender. A prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. Isso não é o irmão Marco está falando. O anjo leu a carta à igreja a Éfeso e ele falou, se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. Tá vendo aí, irmã? Irmãos e irmãs de outras igrejas. Se declararam apóstolos e não são. E o anjo falou que eles são mentirosos. E tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quem é o amor que o Senhor está falando? Jesus Cristo. Lembra-te, pois, de onde caíste
arrepende-te e volta atrás das primeiras obras. E se não venho a ti, eu moverei o seu lugar. O teu candeeiro não te arrependas. Tem, contudo, a teu favor e odeia as obras. Porém, de novo, a teu favor e odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem te ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, lá no Jardim Noé. Agora já vem a segunda carta. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Está falando de Jesus Cristo. Você tem que ler a palavra e pedir discernimento da palavra. A palavra de Deus não é como um jornal que você lê, uma revista em quadrinhos ou um livro de história qualquer. A palavra de Deus você tem que ler ela e pedir o discernimento. Conheça a tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia nos dias a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aleluia, glória a Deus. Vou ler de novo. Conheça a tua tribulação. O anjo está lendo a carta de Esmirna, hein? Vai chegar 7 cartas, vai vendo. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Tem muitos que se enriquecem pregando a palavra de Deus. E Deus não está contente com isso. Tá? Se você está aí pregando a palavra de Deus, se enriquecendo, você para com isso, hein? Você trabalha a palavra de Deus de graça. Dá de graça o que é dado de graça para você. Arruma um emprego. E ganha pão de cada dia. Pare de se enriquecer na palavra de Deus. Porque no céu você não vai entrar. Aqui no céu não tem cofre. Tá? Então Deus não quer seu dinheiro. Deus não quer o seu carro importado. A sua casa de 10 milhões ou de 200 mil. Deus quer a sua honestidade. Deus gosta do sincero. Puros e limpos de mão e puros de coração. Então, se você está usando a palavra de Deus assim enriquecer, você para hoje, em nome de Jesus Emmanuel. O Senhor fala para você, você está se enriquecendo. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Você é um pobre, nu e desgraçado. E miserável. Você está enriquecendo na palavra de Deus assim. Crescer na palavra de Deus. Seja você pastor ou senhor operador, não importa. Vou pregar essa manhã a verdade. Amor, hoje é dia 19. Dia 19 de fevereiro de 2024. Mas tu és rico. E blasfêmia, no que assim mesmo se declaram judeus e não são, sendo até sinagoga de Satanás. Não tem temas, as coisas que tem de sofrer. E o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova. E terem tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-lhe a coroa da vida. O Senhor está pedindo para você ser fiel até a morte, Ele vai lhe dar a coroa da vida eterna. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Amém. Deus abençoe você. Esposa José Perdigão me deu um pouquinho de água.
Deus abençoe. Agora é a terceira carta. A carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Está falando de Jesus Cristo. Conheça o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás, a Bíblia fala, que ele estava com Deus, Lúcifer. Ele era a estrela da manhã, mas ele se rebelou contra Deus e trouxe para a terra a terça parte dos anjos com sua cauda. Ele se exaltou e quis tomar o trono de Deus. E onde ele está agora? Onde ele está agora, o inimigo está preso, sentado num trono, dando ordem aos seus demônios. Mas Deus já tomou providência. Em continuação, vamos ler a palavra. Jesus derrotou ele já ao terceiro dia, tomou a chave da morte e do inferno. E ele reina para a eternidade, à destra de Deus Pai à direita. Ele está com Deus, Jesus, Cristo Nazareno, ou Emmanuel, que significa Deus conosco. Conheço o lugar em que habito, onde está o trono de Satanás, e observo o meu nome, e não negas a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto, entre vós, onde Satanás habita. Então, Pérgamo é um lugar, e o anjo está lendo a carta lá em Pérgamo. Já foi lida a carta em Éfeso, é um lugar também. Esmirna é um lugar localizado na igreja de Esmirna, e está lendo a terceira carta na igreja de Pérgamo, também é um lugar localizado. Aqui no mapa se localiza a igreja de Pérgamo. Tem todavia aqui algumas coisas, pois que tem aí o que sustenta a doutrina de Balaão. Vou ler de novo. Tem todavia aqui algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Irmão e irmãs, tem muitos inventando doutrina de homens, e Deus chama de doutrina de Balaão, tá? Então, se você inventou doutrina de homem, de Balaão, você pode parar a partir de hoje. É melhor você fechar a tua igreja, seguir a doutrina aqui, ó, a palavra. Ah, porque Deus me revelou nova doutrina para me pregar. Você está errado, pode fechar tudo. Essa aqui é a verdadeira doutrina de Cristo e Jesus. Não é doutrina de fulano de ciclano, não vou falar nome de ninguém. E você para com isso, hein? Tópico, doutrina, pode parar. Começa a pregar e estudar a Bíblia, a palavra, tá bom? Se você falar isso é mentira, os seus tempos de vida na terra tá curtinho, tá? Tá por um fio, ó. Eu vejo na visão aqui. Então você começa a pregar para quem usa a doutrina, a palavra, e não a doutrina de homem. Para com isso e fecha a igreja agora. O qual ensinava a abalar e a amar cidades, armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sei também tu tens o que, da mesma forma, sustenta a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não veio a ti, vem aqui sem demora. Contra eles pelejarei com a espada na minha boca. Olha só, o senhor vai pelejar a espada na boca dele contra você, que fez a doutrina do homem. Quem tem ouvido, ouça.
o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei do maná escondido. Você tá aí até falando da minha voz, mas esse homem fala engraçado, né? Ele fala meio. Uns falam é fanhoso, outros falam gago. Mas Deus faz as coisas pequenas para confundir as grandes, né? Você achou que ia escolher um letrado, um estudante de faculdade para pregar a palavra de Deus? Então você está muito enganado. Deus usou de Davizinho, que ele era um menino pequeno, de baixa estatura, Deus fala, e ele não tinha formosura também não. Podia escolher os irmãos dele, era forte, mas escolheu Davi de derrotar o gigante Golias e ele matou um urso e um leão também, tá bom? Então Deus me escolheu para pregar essa palavra para você aqui, ó. Essa verdadeira doutrina. Não é doutrina feita pela mão do homem. E você está se achando aí, um ancião operador, ou pastor, a pastora, para com isso, viu? Se esvazia primeiro e enche o poder do Espírito Santo. Se enche isso aqui, a palavra, a doutrina verdadeira. Esvazia-te a si mesmo. Fica vazio, tá bom? Não fica inchado na carne, não. O Senhor põe orgulho de você, põe você numa cama de enfermidade, aí você vai ver quem é Deus de verdade. Tá? Se você está cheinho, se achando, se esvazia a partir de hoje. E se enche do poder do Espírito Santo. Você não é nada, tá? O Senhor manda que fala, você não é nada. Você não é nada. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O Senhor vai falar, ele vai te dar uma pedrinha branca na sua coroa, e um nome diferente. Aqui no céu vai ser Marco, meu nome é Marco, minha esposa é Josefa, o outro é João, o outro é Maria, o outro é Serafim. Aqui no céu você vai ter outro nome, tá? Uma pedrinha branca. Assim está escrito na palavra aqui, ó. Na igreja de Pérgamo. Tá bom? Ó. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná. Maná, para quem não sabe, é algo vindo de Deus. O próprio povo de Israel, lá que saiu do Egito para andar no deserto, e comia maná. Então o Senhor fala aqui, ó. Darei do maná escondido. Meu como lhe darei uma pedrinha branca. Pedrinha branca. Da coroa. E sobre essa pedrinha, escrito um novo nome. Na pedrinha, o teu nome vai escrito na pedrinha. O qual ninguém conhece, exceto aquele que o conhece. Quem conhece o seu nome no céu, é quem vai escrever o seu nome na pedrinha branca. E ele se chama Jesus Cristo Nazareno, ou Emmanuel. O que vive de eternidade em eternidade. Ele já estava com Deus, livro de Gênesis. Vamos ler agora a igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: e essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a bronze polido. Conheça tuas obras, e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, os tolerantes, que o tolerares, que essa mulher de Jezabel, e assim mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos, e pratica a prostituição, e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Irmão, essa palavra aqui é muito pesada, viu? Eu vou explicar para você o que Deus está dizendo aqui. Olha só o que Deus está falando na igreja de Tiatira. E essas igrejas, Deus está dando o exemplo de cada uma. Tem várias igrejas na face da terra, feitas pelas mãos dos homens.
Então Deus está falando de cada uma delas. Os anjos foram lá e escreveram cartas para elas. E Deus está dando de saber cada uma que está na terra hoje. São várias igrejas, viu? Eu e minha esposa. E Deus está falando aqui da palavra. Olha só, Deus está falando das mulheres que são pastoras hoje. De tais igrejas, não vou falar nome aqui. Olha só o que Deus fala para elas, viu? Acho que nunca ninguém tem Deus está me dando discernimento. Você é pastora, você é missionária. Você que vive aí, se embelezando, andando de carro importado, pregando a bendita palavra de Deus, toma cuidado do que você está fazendo. Eu vou pregar para você agora, nesse instante, dia 19 de fevereiro de 2024. Você que vai na igreja, né, com aquelas roupas bem sedutoras, né, e se o irmão não tiver misericórdia de Deus, ele cai no laço do inimigo, até dentro da igreja o inimigo entra. Olha só o que Deus manda falar para você. E aos anjos da igreja que Tiatira escreve essas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as obras. O Senhor manda falar para você, pastora missionária, conheça as obras. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tem, porém, contra ti o tolerares, que é essa mulher, Jezabel. Olha só, o Senhor está te falando. Você está pregando a minha palavra, você montou um ministério aí, você está igual a Jezabel dentro da igreja. Quem assim mesma se declara profetiza. Está se declarando profetiza, pastora, missionária. Eu estou lendo a igreja de Tiatira. Eu vou falar para você, viu? Mulher de Jezabel, e assim mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza o meu servo a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Toma cuidado. Você, além de seduzir aos homens que sentam ao lado das esposas, você está ensinando a palavra errada a eles comerem coisas sacrificadas a ídolos. Como é que você é pastora? E você comemora Natal? Você vai na festa de São João? Você vai na festa dos ídolos? E ainda fala que está tudo bem. O senhor manda falar, separe de ser pastor a partir de hoje e missionária. Está tudo errado. Você, além de ser Jezabel, você se veste como uma Jezabel, você está pregando e falando em festa de São João e Natal, está tudo certo, não está não. Igreja de Tiatira, não manda falar. O anjo escreveu a carta. Mas ainda seduza o meu servo praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Nele tempo para que se arrependa-se. O senhor ainda não tem ainda, arrependa-se. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que o próximo de cama, eis que a próximo de cama tem como em grande tribulação. Você com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matariam seus filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás,
outra carga não jogarei sobre vós. Não somente conservai o eternos até que eu venha. Aos vencedores que guardarem até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. E com cedro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, darei ainda as estrelas da manhã, a estrela da manhã, é Jesus Cristo. Que tem ouvido ouça, o Espírito diz às igrejas. Então aí o recado à igreja de Tiatira, que simboliza também algumas igrejas ainda da terra. Vamos lá. A igreja agora é de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz ele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem o nome de que vive e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegra as tuas obras, na presença do meu Deus. Agora o Senhor está falando para você aí, igreja de Sardes. Porque não tenho achado íntegra as tuas obras, na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, no que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te, porque eu não, se não vigiares, virei como ladrão. Então o Senhor manda para você, que simboliza a igreja de Sardes. Se você não vigiar, virei como ladrão da noite. Tá? Não tem hora, nem minuto, nem instante. Como vimos estar na igreja, virei como ladrão da noite. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Só pode falar. Você não sabe a hora que eu venho, nem um minuto, nem um instante. Só meu Pai sabe a hora que eu virei. Então, arrepende das más obras, que eu posso vir como ladrão na noite. Tem, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as tuas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se você tiver boas obras de igreja de Sardes, o Senhor vai dar veste branca e ele vai confessar para o próprio Deus Javé, que você praticou boas obras na terra e andaremos com ele abraçado Jesus Cristo, o Nazareno Manuel, e seremos honrados pelo nosso Pai que está no céu. Vamos ler agora a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, ele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fechará e fecha e ninguém abrirá. Conheça as obras. Eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O Senhor vai repetir essa palavra. Conheça as tuas obras, igreja de Filadélfia. Viu, minha esposa? Viu, meu servo morto? E tem o posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar.
Glória a Deus. Glória a Deus. Caramanaia. Quem tem pouca força, entretanto guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Aleluia. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus, e não são, mas mentem, este os farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Deus abençoe mesmo. Vou repetir. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar o que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva os que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, o Senhor manda falar para você, irmão, igreja de Filadélfia, irmãs, é você observar o dom e não se deu. O dom da caridade, o dom da oração, o dom de ser representante como pastor, o dom de ser representante como ancião, o dom de ser representante como operador, o dom de ser representante como um organista, o dom de ser representante como um missionário, um dom de ser representante como se fosse uma pastora. Mas lembra-se de uma coisa, pastor é só um, Jesus Cristo Nazareno, o Emmanuel. Ele não dá a glória dele para ninguém, nem muito menos Deus. Você é apenas um representante de Deus na terra, como sou um soldado de Cristo. Não se intitule pastor, não se intitule pastora, ou ancião ou operador. E a palavra ancião é dizer cabelo branco, homem de idade avançada. E quem é o verdadeiro ancião? É Jesus Cristo Nazareno. Quem é verdadeiro ancião? O Deus, o Alfa e o Ômega, o que existe de eternidade em eternidade. Este é o verdadeiro ancião no céu. Porque guardaste a minha palavra, a minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo o que tens, para que ninguém tome a coroa. Então Deus manda falar novamente, conserve o dom que o Senhor te deu. Ele não te prestou, Ele te deu esse dom. Para que ninguém possa tomar a coroa de vida eterna. Ao vencedor, falei coluna no santuário do meu Deus, e jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Então o Senhor vai gravar na tua coroa o nome de Deus Javé, na sua coroa de vida eterna. Além do seu nome, vai ser mudado aqui no céu. O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, vai descer sobre as nuvens. Que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e o meu novo nome. Até o nome de Jesus será mudado. Ele está falando aqui, é verdade.
Você sabia até o próprio nome do Senhor vai ser mudado? Eu vou ler aí, na igreja de Filadélfia. O nome da cidade do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus é Nova Jerusalém, que desce do céu, vai descer do céu sobre as nuvens. Vindo da parte do meu Deus, é o Deus Javé, nosso Pai eterno, e o meu novo nome. Então Jesus vai ter um novo nome no céu. Olha, nem eu mesmo sabia disso, estou vendo isso aí hoje. E ele está dando discernimento de saber. Tá vendo? Até o nome de Cristo já vai ser mudado no céu. Aqui, ó. O meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é a carta de Filadélfia. Então, aqui agora nós vamos ler a carta de Laodiceia, que é a última carta. E foi 7 cartas lindas, certo? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então agora a Laodiceia é a última carta que o anjo escreveu para entregar às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: muitos podem perguntar assim, onde fica todas essas igrejas? Onde é ela localizada? Aqui tem um mapinha aqui. Aqui tem um mapinha aqui na Bíblia, no estudo bíblico, onde eram as igrejas. Está invertido, não dá para ver. Ó. As igrejas e João, né? Salvo erro, João escreveu. João. Deixa eu só confirmar uma parte. Os anjos, né? Os anjos vão entregar para as igrejas, os anjos. Aqui, os anjos podem entregar para as igrejas. As igrejas ficavam ali na ilha de Patmos. Deixa eu só me localizar aqui no mapa. Na ilha de Patmos, tá vendo aqui? Ilha de Patmos. Patmos é Grécia, certo? Então, a Grécia fica aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, aqui tá o mapa monge. E Grécia. Tá. Aqui é Itália, Portugal, Espanha, Marrocos, Creta, Atenas. Então a ilha de Patmos ficava nessa região da Grécia, onde está meu dedo aqui, ó. A Europa, certo? Entre a Turquia, entre a Bulgária, a Itália, está a ilha de Patmos, tá? Ficava na Grécia. É esse mesmo mapinha aqui, tá? Entendeu, irmandade? Continuando a leitura da palavra. A carta da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Eis as coisas diz o Senhor, essas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheça tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. O que é uma coisa fria ou quente? Quando você vai esquentar água no fogo, deve escolher um café, você toma um café morno. Você gosta de café morno ou chocolate morno? Tem gente que gosta, né? Eu não gosto não. Pra mim, café tem que ser bem quente. Porque se for frio, você não toma ele. Se for quente demais também, ninguém consegue beber. Mas o quente que eu falo é uma temperatura agradável ao paladar. Então, eu estou falando que você não pode ser nem muito frio e nem não pode ser morno. Só não quer ninguém morno na obra dele. Ou você seja frio ou quente. Vou continuar a palavra. Ó, quem dera, igreja de Laodiceia, hein?
a última igreja escrita na Europa, lá, na Grécia. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque é morno, e nem é quente e nem frio. O Senhor não gosta de ninguém morno na obra de Deus. Não gosta é quente demais, não é frio. Pronto, para Deus é assim, se sim ou não. Porque é morno e nem quente, frio. E só a ponta de vomitar da minha boca. O Senhor vai te vomitar na boca dele. Você não é quente e nem frio, você é morno. Você chega na igreja, você está lá sentado no banco, morno. Aí o irmão está pregando a palavra, você está lá dormindo, cochilando, pensando na novela, pensando no jogo de futebol, né? Pensando na faculdade que vai fazer, pensando nas viagens que vai fazer. Não presta atenção na palavra, você é um crente morno. Pensando na namorada, pensando no namorado, seja mulher ou mulher, pensando no namorado, ou pensando no namorado. Ou pensando na esposa, ou pensando no esposo. Você é uma crente morna, um crente morno. Você vai fazer o que na igreja, afinal de contas? Você vai ouvir palavra ou vai ficar morno lá sentado no banco? Então o Senhor que fala, vai vomitar na boca dele. Não vai adiantar nada no seu ministério aí. Você é morno. Vou vomitar na minha boca. Pois nisso, estou rico. E abaixo e não preciso de coisa alguma. Além de você ser morno, você fica batendo no peito. Eu já tenho meu carrão. Eu já ganho 10 mil reais por mês, já ganho 4.600 ou 2 mil. Eu tenho tudo. Não preciso ser fervoroso, não. Então você tá bom na igreja. Daqui a pouco eu tô indo embora, tô vendo a hora de acabar o culto, ó. Falta 10 para 9. Será que a minha igreja, será que a minha esposa também está indo? Ou será que o meu esposo também está indo? Tem que ir embora logo, né? Não, eu preciso ir porque eu tenho que ir para a faculdade, ou tenho que ir para o cinema, tenho que sair com meu namorado. Que crente que você é? Você é morno? Isso serve para mim também. Serve para todo mundo que está ouvindo essa palavra. Ainda você bate no peito, eu não preciso de nada, já tenho dinheiro, já nasci em berço de ouro, já sou rico, ou eu ganhei na loteria, eu sei. Só que fala assim, você é morno, né? Olha só o que o Senhor manda te falar. Pois estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu é um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor manda te falar, seu riquinho, o seu narizinho penado. Você acha que você não precisa de ninguém, né? Não quer ajudar ninguém, não quer fazer uma caridade para ninguém. Acha que você é ancião, acha que é cooperador ou pastor. Eu mando te falar. Seja mais humilde na minha obra. Você está de nariz empinado aí, ó. Daqui a pouco você está debaixo de 7 palmos e o bicho vai comer gostosamente a sua carne. E aí você vai falar assim, Senhor, eu estou aqui, igual o jovem rico que morreu, né? Vou falar a palavra. Senhor, molha a minha língua, eu estou em tormento aqui. Aí o Senhor falou para ele, não. Quando você estava em vida, você negasse o meu nome. Como é que eu posso ir morar com a língua? Canão planta, pode e planta. Olha só, você é um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselhe-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriquecer. Pare de juntar tesouro na terra. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino, a quantos amo. Se for zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Casa do coração é nós. A igreja somos nós. Não é a igreja tem pela mão de homem, não. Cada um de nós é uma igreja de Cristo. Lembre dessa pregação. Ensinarei com ele e ele comigo. Isso aí Jesus está falando. Ao vencedor, você, quem vencer, darei sentar-se comigo no meu trono. Aí eu vou sentar junto com o Senhor lá no trono dele. Assim como também eu venci, Jesus falando, e me sentei com meu Pai no seu trono. Então você que falou aí que Jesus não foi ao céu, ó, igreja de Filadélfia, tá? Igreja de Filadélfia, versículo 3 de Apocalipse, a 7ª carta das igrejas do Apocalipse. Você falou que Jesus não foi ao céu, não subiu, ele está esperando o arrebatamento. Gente, larga você ignorante, seu ancião aí, tá? Eu não vou falar o seu nome, você não ficar bem envergonhado aí, tá bom? Então, ó, livro do Apocalipse, versículo 3, a 7ª carta de Laodiceia. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, Jesus falando. Assim como também eu venci. Ele venceu a morte e o inferno. No terceiro dia ressuscitou. E foi aceitar dessa de Deus, Pai, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o Salvador do século. O Deus terrível apareceu para Moisés no Monte Horebe, no Monte Sinai. Ficou 40 dias lá. E não viu a face de Deus. Ele ouviu a voz de Deus e viu a luz. E mesmo assim o rosto de Moisés ficou resplandecente. Eu venci, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono, à sua direita. Tá bom? Ele está lá sentado à direita de Deus. Tá? Você quer saber onde está essa palavra? Você é surdo, né? Você não ouviu, não? Hein, assim, a negação? Hein, irmão? Eu não vou falar o nome, não. Se houver aí, viu? É. Você é o presidente da congregação da cristã no Brasil, viu? Vai se converter. Então você não vai subir o céu, não. Ó. Inverte que você pregou aí. Inverte que você pregou aí, só Deus manda ele falar. Apocalipse 3, a 7ª carta da igreja de Laodiceia. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, à direita. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Então, não fique ensinando errado por Deus, não, irmão. Nem você vai subir no céu. Tá? Você falou que Jesus não foi no céu ainda? Ué? Então Deus está falando mentira na palavra? Hã? E Deus manda ler agora. Deus manda ler agora. Sobre os selos. Apocalipse, versículo 6. O Cordeiro abre os 7 selos. Cordeiro de Jesus Cristo. O primeiro selo. Sabe a selo que você põe na carta? Selo é isso aí, selo. Antigamente o pessoal não tinha papel, não tinha cola. Pegava uma borracha líquida e apertava na carta e aquela carta era selada, carimbada, rotulada, direcionada ao destino dela. E lá eles colocavam um nome.
para ser destinada. Isso se chama selo. E hoje eles usam o selinho de papel, no correio. E você passa uma colinha, cola, e também tem um destinatário, um lugar e ela é destinada. E o anjo, através do Senhor Jesus, os 7 selos. O primeiro selo foi aberto. Quando o cordeiro abriu os 7 selos. E ouvi dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Jesus Cristo abriu o primeiro selo, saiu para vencer. Segundo selo, quando abriu o segundo selo, houve o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu o cavalo vermelho, o primeiro cavalo branco, Jesus Cristo, o segundo cavalo vermelho. E a seu cavaleiro foi-lhe dado a tirar para da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, o primeiro selo foi aberto, Jesus saiu para vencer montado no cavalo branco. E o segundo cavalo, cavalo vermelho, foi tirado à paz da terra e o homem se matasse um ao outro. E essas guerras estão acontecendo. Então, o selo já com o selo aberto. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, no ser vivente dizendo, vem. Então vem, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma lança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, os 4 seres viventes é o ser querubim. Em cada rosto é um rosto de homem, águia, leão e boi. Esses 4 seres viventes simbolizam um querubim em 4 rostos. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de carne cevada por 1 denário. E não danifiquei o azeite e o vinho. Esse é o terceiro selo do cavalo preto. E agora vai ser aberto o 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, o cordeiro Jesus Cristo, houve a voz de 4 seres viventes dizendo, também os 4 querubins, o querubim, vem. E olhei, eis que um cavalo amarelo, aqui já é o 4º selo, o cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo 7, esse chamado morte. Então, o cavalo amarelo simboliza a morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar. O cavalo amarelo vai dar o poder sobre a 4ª parte da terra a matar. A espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, o 4º selo já vai dar ordem para a 4ª parte da terra matar a espada pela fome e a mortandade e no meio as feras da terra. O 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa da testemunho que sustentavam, clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, no que habita sobre a terra? Esse é o 5º selo. Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca. Eles se disseram que repousasse ainda por pouco tempo.
E aqui Deus está falando do arrebatamento. Então, até e também se completasse o número dos seus conservos escolhidos, e seus irmãos iriam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, esses que morreram em Cristo, o quinto selo fala que eles foram dados vestes brancas e vão ficar esperando o dia do arrebatamento até que Jesus venha e chame para herdar a vida eterna. Todos esses que morreram em Cristo estão adormecidos e guardados, esperando o dia do arrebatamento. Sejam viventes, andando, e sejam que já morreram em Cristo. Estão com veste branca já, aguardando o dia do Messias, o dia de Jesus Cristo Nazareno, o dia do Emanuel. Isso está escrito no quinto selo. O sexto selo. Vim quando ordeiro abrir o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de neblina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram na terra, como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos no seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos dos livres, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondem de nós na face da NEC, a seita do trono e da ilha do Cordeiro. Porque chegou a grande dia da ilha deles. Quem é esse que pode sustentar? Essa foi lida o sexto selo. O sétimo selo, versículo 8. Os 7 anos com as suas promessas. Esse dia eu tive uma revelação na casa da minha sogra, de madrugada, junto com a minha esposa. E lá ouvi 2 trombetas tocando, por 2 vezes. E ela também ouviu. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas as 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar como um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão no anjo sumiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou ao incensário, encheu do fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, já está terminando essa parte. A primeira trombeta, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e nas árvores, e também toda a erva verde. A segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue.
E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta que caiu no céu, sobre a terra, parte dos rios, e sobre a fonte das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Abissim. E a terça parte das águas se tornou em abismo. Abissim, amargo. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargos. Margos. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte dele escurecesse. A sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi com uma águia que voando pelos meios do céu, dizia grande voz, ai, 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 dos que moram na terra, que por causa dos restantes vozes da trombeta dos três anjos, que ainda tem de tocar. A quarta trombeta. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela aí no céu, e foi-lhe dada a chave do abismo. Ela abriu o poço do abismo e saiu fumaça no poço, como fumaça da grande fornalha, e com fumaceira saindo do poço, escureceu o sol e o ar. Também a fumaça saiu gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e não somente os homens que não têm o selo. E tão somente aos homens que não têm o selo. Então essa quinta trombeta foi dada a ordem ao Senhor e aos anjos que não colocasse a mão nesses homens e uma mulher e tem o selo. De Deus não é colocar a mão. Somente vai tocar os anjos a esses homens e mulheres que não tiver o selo, que serão destruídos. De Deus sobre a fronte. Fronte é a testa. Então você fica sabendo, o selo de Deus fica na testa dos homens e das mulheres. E fala, eu fui selado, então o selo está na testa. Fronte é testa. Foi também dado que não o matasse, e sim que o atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião, quando fere alguém. Naquele dia os homens buscarão a morte, e não a acharão. A morte não vai ter mais a morte. Também terão ardentes desejos de morrer, mas a morte fugirá deles. A morte não vai. Eles vão querer morrer, a morte vai fugir deles, homens e mulheres. O aspecto do gafanhoto era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. A sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulheres, e o seu dente como dente de leão. Tinha um coração como coração de ferro. O barulho era como suas asas faziam, era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões, e ferirão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome é hebraico Abaddon, em grego Apolion. O primeiro ai passou, e depois dessas coisas vem ainda 2 ais. A sexta trombeta. A sexta trombeta. O sexto selo tocou também, e vi uma voz procedente dos 4 ângulos no mar de ouro. Se encontrava a presença de Deus
dizendo que o sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos e se encontra atrás junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates já soltou, você soltou 4 anjos. Foram então soltos os 4 anjos e se achavam preparados para a hora no dia, e o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens da terra. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 milhões de milhares. 20 vezes 10 milhares. A cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Ou seja, 20 milhões. E ouvi o seu número, assim, nessa visão, contemplei os cavaleiros, e os seus cavaleiros, e a sexta carta, sexta trombeta. Tinham couraça de cor de fogo, de jacinto de enxofre, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíram da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, por força dos cavaleiros, das cavalas que estavam na sua boca e da sua cauda. Portanto, na sua cauda se pareciam como serpentes, e tinham cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando-se adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, e de pedra, e de pau, e nem podem ver, nem ouvir, e nem andar, nem ainda se arrependeram nos seus assassínios, nem nas suas feitiçarias, nem na sua prostituição, nem nos seus furtos. Então Deus manda falar que a sexta trombeta foi achado homens e mulheres, e mesmo o anjo que tocou a sexta trombeta, mesmo assim estavam adorando ídolos de madeira, de ouro, de prata, mesmo assim não se arrependeram, e eles serão destruídos. Nem na sua prostituição, nem nos seus assassinatos, feitiçaria, prostituição e nos seus furtos. Mesmo os anjos tocando a sexta trombeta, mesmo assim não se converteram. Agora é a sétima trombeta. E a última. A sétima trombeta, o sétimo anjo tocou a sétima trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino no mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos do céu. E os 24 senhores que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o teu tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. Abriu-se grande, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Então, aquela arca da aliança que Salomão fez está no céu. Está na sétima carta, na sétima trombeta que os anjos tocaram. Aqui fala: abriu-se então o santuário de Deus, que está no céu, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança, está com Deus, no seu santuário,
e sobrevieram relâmpagos da Arca da Aliança, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva, lá no trono de Deus. E foi a 7ª trombeta tocada. Então, até aí, amém. Já está encerrando essa palavra. Foram lidos as 7 cartas, tocadas as 7 trombetas, e foi também aberto os 7 selos. Então, eis aí a palavra de Deus Altíssimo. Então, se você não entendeu, leia de novo o livro do Apocalipse. Aqui está escrito: é tempo de entender as profecias de Deus. Essa mesma Bíblia é a Bíblia João Ferreira de Almeida. Está invertido, mas é essa mesma Bíblia que você lê aí na igreja. Tá? Eu resolvi comprar essa Bíblia, já faz 23 anos que eu tenho ela. Até ela está durando muito, né? 23 anos, não é para qualquer um, ó. Mas ela está bem conservada, graças a Deus, ele me preparou essa Bíblia. Então, para quem quiser examinar o livro do Apocalipse de 3 em diante, ou até mesmo ele inteiro, pode examinar. Você tem medo de negar essa palavra na sua igreja? O senhor fala, para esse medo pagão aí. Você tem que pregar a verdade. E você que falou que não é para pregar ou estudar a Bíblia, você não tem vida eterna. Você que falou também que Jesus não subiu ao céu, você não tem vida eterna comigo. Então, tudo isso que está acontecendo na terra vai acontecer pela minha bendita e santa palavra. Chegou a hora da cobrança. Coreia do Norte contra a Coreia do Sul. Estados Unidos, junto com a OTAN, contra a Rússia e seus aliados, contra o eixo do mal. Mas é minha missão, porque as trombetas estão sendo tocadas, os selos estão sendo abertos. Espero que você seja uma igreja de Filadélfia. Não seja frio, não seja morno. E seja frio ou quente. Se você for morno, vou me pertinho da minha boca. Essa é a palavra de hoje. E a guerra vai vir. Deus vai fazer uma reviravolta no Brasil. Deus escolheu como nação eleita. Não confia no governo. Não confia em homem nenhum. Só confia em meu Filho Jesus Cristo, que virá sobre a nuvem de glória. Essa é a palavra de hoje. Livro do Apocalipse. Deus seja louvado, a paz do Senhor e a paz de Deus a todos. Fiquem todos com Deus.